Fala aí, magníficos, como é que vocês estão? Vamos lá dar uma continuidade nessa aula aqui, onde eu vou fazer a pirografia mostrando como é a separação desses tons, né? Tom, meio tom e luz dentro da pirografia. Então eu vou fazer esse peão lá na pirografia, na madeira. E deixa eu te mostrar aqui, ó. Tá vendo? Essa é a imagem que eu vou utilizar. Se você reparar aqui, eu já fiz a divisão com algumas linhas. Não tá tão perceptível assim, porque ainda a imagem está ali na parte de trás, né? Então, se você mudar para cá, por exemplo. Então, ó, tá vendo que eu fiz as divisões aqui. Onde eu vi divisão de tonalidades, eu fiz uma linha aqui que vai ser essa linha que eu vou passar o desenho para a madeira. São essas linhas que eu vou fazer a divisão para me facilitar na hora de pigmentar, na hora de pintar, na hora de sombrear. Perfeito? Eu vou agora para o pirógrafo e aí você vai acompanhar aí qual que é a técnica da separação dos tons e como que isso é simples, apesar de parecer um desenho um pouco complexo, né? Quando a gente olha assim, parece que, nossa, tem uma tridimensionalidade, mas fazendo essa divisão dos tons aqui através dessas linhas, isso vai facilitar o nosso trabalho na hora de desenhar, na hora de sombrear, na hora de ter o resultado realista ali que a gente está buscando. Então, bora lá. Então, partindo desse princípio, ó, eu já passei o desenho aqui e eu me preocupei com o quê? Em fazer exatamente essas linhas que vocês estão vendo aqui. Se você olhar a referência, ó, a única coisa que eu fiz além das linhas foi destacar os pontos onde é 100% preto. Então, os blocos pretos eu já deixei demarcado aqui para me facilitar. E é por aí que a gente vai começar a fazer a pirografia. Eu vou começar aqui fazendo todos os tons que eu sei que são 100% preto. Então, eu já posso carregar ali e já vou sentindo a questão do pirógrafo, da aplicação aqui. Nessa parte aqui, ele termina quase que num degradê, então na parte de baixo eu só vou dar uma passadinha assim, para não marcar tanto, tá? Aqui a gente tem um pouco mais de dificuldade de enxergar, porque eu passei o lápis, né? Então o lápis ele dá uma enganada, a gente pode vir com um limpa-tipo aqui ou com a borracha e ir limpando para ver se realmente como tá. Viu? Ficou o tom ali que a gente quer. Aí uma outra coisa que você pode fazer é as marcações bem clarinho. Aí você tem que ir controlando bem com a mão, fazendo mais rápido, ou diminuir a temperatura na sua fonte. Ainda estou aqui passando os pretos e tudo mais, e quando eu terminar esses pretos, eu vou começar a fazer as marcações do restante para poder fazer os degradês depois, para pôr meio tom e as suas nuances, né? Então, mas aqui a gente já consegue ter uma visão geral. Aqui, como eu tô fazendo ele num tamanho pequeno, a dificuldade é um pouco maior. Se eu estivesse fazendo maior, esses blocos de luz, de sombra, eles estariam maiores. Então, isso facilitaria também na hora, no processo de fazer essa aplicação, né? De fazer o efeito. Mas alguns traços eu vou fazer com essa temperatura aqui mesmo, as marcações. Depois que eu tiver marcado tudo, ó, tá vendo? Eu fiz bem clarinho. Eu só não vou marcar os highlights, porque os highlights, que são essas luzes mais marcadas aqui, elas precisam ser feitas com as sombras, para não ficar uma coisa muito feia, sabe? Muito brusca. Então essas eu não vou marcar, eu vou deixar para aplicar a sombra ali mesmo. Fazer essa outra marcação aqui, uma marcação bem clarinha. A mesma temperatura, eu só vou passar mais rápido aqui, só para dar uma demarcada. Esse highlight aqui, como ele é envolto de um meio tom forte, eu posso até marcar ele aqui. Não tem problema, não. Passa rapidinho, ele já vai queimando e marcando. Então aqui, ó, a parte do meio já foi toda marcada. Deixa eu fazer essa curvinha aqui, ó.
eu já começo a conseguir colocar um degradê, ó. Se eu acelero a passagem com a mesma temperatura que eu fiz o preto ali, ó, eu faço um degradê como se fosse um lápis mesmo. Bem semelhante com o lápis a questão da aplicação. Depois eu venho refinando ali. Deixa eu marcar mais outras partes aqui. Eu tô indo com calma, onde eu já tenho a certeza de onde são os tons escuros e onde são os tons mais claros e tal, que são umas manchas menores aqui, ó, eu tô olhando na referência. Eu tô com a referência aqui no lado, ó. Tanto a referência da imagem, quanto a referência que eu usei para fazer o desenho. Se você não sabe como passar o desenho para madeira ou para algumas superfícies, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino especificamente como que eu faço de uma forma simples, utilizando só lápis, tá? Então, depois que você terminar de assistir o vídeo, entra lá no canal ou clica aqui em cima no card e assiste. E aí, conforme eu for preenchendo aqui, eu já começo a fazer os degradês. Então, para chegar no degradê, nas sombras, nos meios tons, eu não vou querer chegar no tom exato de primeira. Eu começo acelerando aqui, ó, a aplicação. Aqui ainda é mais escuro, então eu venho aqui, ó. Eu venho encontrando meio tom onde eu vou escurecer mais ainda. Então eu venho escurecendo e depois eu vou chegando no tom que eu quero, para eu não me perder, tá? Para fazer um preenchimento homogêneo. Eu posso fazer no sentido da forma ou ir aplicando bolinha por bolinha aqui. Eu vou até o limite do highlight, fazendo uma sombrinha, passando rápido aqui, ó. E aí eu vou, tá vendo, ó, chegando no meio tom. E aí eu olho a referência para saber quanto é esse meio tom. Então aí, aqui, ó, nessa transição, eu vou criando um outro tom de intersecção entre o mais escuro e o mais claro para dar o efeito degradê. Mesmo princípio do lápis. Ó, ó, a forma vindo. Esse é o princípio da luz meio tom. E aí, conforme eu for preenchendo todos esses tons e meios tons, eu vou chegar naquele resultado realista que a gente espera. Então, você viu como é fácil o princípio, que é você separar os tons, como eu fiz nessa imagem aqui, ó. Você vai fazer com os tons. Então, você começa preenchendo tudo que é preto, porque você já vê que é o preto ali, você já sabe que é o preto. Preenche tudo de preto e depois você vem fazendo as marcações e o restante dos tons, né? Dos sombreados e tudo mais. Aí você vai fazendo o acabamento depois, onde precisa escurecer mais, onde você vai pôr o highlight depois. Eu gosto de trabalhar sempre com uma tinta branca nos highlights depois para destacar ainda mais o objeto, a profundidade. Tá vendo? Aqui a gente ainda tem a marcação do lápis ali. Eu vou apagar essa borracha. E aí a gente já tem, ó, quase que uma esfera brilhante ali. Bem sutil, claro. Ainda a gente pode trabalhar aqui nos tons. Certo? Então, aqui eu fiz a marcação, agora eu vou vir preenchendo aqui. Ó, eu vou vendo o tom chegando, vou preenchendo. Em alguns pontos, pelo MDF ele ter uma resina, né, por cima, alguns pontos eles queimam mais fáceis que os outros. Nesses casos, quando a gente está fazendo algo clarinho, você pode ir batendo a ponta do pirógrafo para que ele vá pegando nessas áreas e que ele consiga queimar homogeneamente, tá? Ficar uma coisa só. Não, aqui mais. E ela vai indo para laterais.
E aí, assim, no começo a gente tende a sempre usar meio que a mesma temperatura e assim, em um momento ou outro que a gente acaba diminuindo. Depois, se fizer alguns trabalhos, você vai ver que você começa a ter esse domínio de, deixa eu diminuir mais agora, deixa eu aumentar mais. Então, isso vai facilitando e acelerando também o processo de desenvolvimento da sua arte. Eu vou agora, antes de pintar esse meio tom aqui, eu vou pintar os escuros de baixo que eu deixei passar aquela hora. Então, claro que pelo tamanho que eu estou fazendo aqui, ó, não é um tamanho muito grande, eu vou perdendo alguns detalhes dessas linhas aqui que eu fiz a demarcação. Então, eu vou simplificando essas partes. Eu não preciso necessariamente fazer exatamente o que eu separei de tons ali, até porque o objeto perderia até porque o objeto ele vai perdendo a nitidez, né? Conforme o tamanho diminui. Então aqui, eu já vou fazendo. A gente tem alguns detalhes aqui que não vão ser necessários, nem alguns tons. Então, quando eu digo, como eu disse na outra aula, que as 3 informações que a gente precisa saber é luz, sombra e meio tom, nesse caso é exatamente isso. Eu não vou precisar, como eu tinha dito, dos 4 tons que tem aqui. Com os 3 eu já consigo chegar num resultado bem satisfatório para uma arte realista. Então aqui, ó. A gente já vai conseguindo reproduzir esse efeito, que na teoria é um efeito 3D aqui realista. O 3D ele é só uma simbologia, né? Porque na verdade não é um desenho 3D. Aqui o que a gente está fazendo é um desenho com luz e sombra que dá um efeito 3D, né? Que dá um efeito de profundidade e volume. O volume ele é gerado pelas sombras e o contraste ele é a diferenciação entre luz e sombra, tá? Então, quanto mais tons escuros em contraponto aos tons brancos, maior o contraste que a gente consegue chegar nesse efeito. Eu vou continuar ali. Então eu vou voltar aqui para cima. Então observa aqui na esfera esse ponto aqui. Ele é mais escuro que o centro aqui. Então os dois que é o efeito tridimensional da esfera. Então a própria curvatura dela é mais escura. Aqui ela é mais clara porque a luz está vindo nessa direção. Então a gente vai escurecer bem levemente. Ó, eu cheguei no tom mais claro aqui. Então, o tom aqui predominante do centro tem que ser esse tomzinho claro que eu fiz aqui. E aí aqui eu escureço depois. Então eu já tenho uma referência ali do que eu quero. Vou preencher do outro lado aqui agora. Eu tô fazendo rápido para não queimar demais a madeira. E eu consegui chegar. Se estiver queimando demais, você pode diminuir um pouco a voltagem da sua fonte. E aí assim, ó, você tá fazendo rápido, ele não tá preenchendo muito, você não tá vendo diferença na queima, começa a diminuir a velocidade. Aí você vai estar passando mais tempo ali, o calor vai estar ficando mais tempo ali, ó. E aí você vai começar a enxergar o efeito que tá fazendo na queima. E aí, ó, vou escurecer onde precisa. Onde precisa ser mais claro, você acelera ali. Mesma coisa do outro lado. Diminuir a velocidade, começa a ver a queima ali. Esse controle você vai ter com o tempo. Mas se você treina o desenho com lápis no papel, é o mesmo princípio. Por isso que é importante dominar a técnica do desenho.
pra gente fazer qualquer coisa, tatuagem, pirografia, pintura em tela. Quando a gente tem os princípios do desenho ali, quando a gente tem essa técnica apurada dentro de nós, aí a gente consegue reproduzir com qualquer material. É aí que a gente consegue desenvolver realmente a nossa arte, nossa identidade, né, como artista. E aí quando você tem esse domínio da técnica, você consegue aplicar. Porque você entendeu o conceito e não porque você está copiando, entendeu? Então aqui, ó, é um branco, o highlight, eu não vou mexer. Aqui já é um tom mais baixo, certo? Embaixo dele é mais preto. Eu vou marcar mais aqui para ter mais contraste. Lembra que eu falei? O contraste é a diferença entre claro e escuro. Então, a sombra e a luz. Então, eu preciso de mais contraste, eu ponho mais preto, ponho branco e assim por diante, tá? Então, aqui, vou fazendo, diminuo a velocidade para chegar no tom, ver que estou queimando a madeira, ó. Vejo onde está passando, onde não está passando, vou preenchendo tudo, ó. Tá vendo? Essa linha, ela não tá tão marcadona como no desenho ali. Eu vou ter que reforçar ela depois. Certo? Outro meio tom aqui, ó. Isso, o bom é que você sempre pode passar por cima do preto. Onde já é preto, não tem problema. Você consegue homogeneizar. Agora eu vou escurecer um pouco mais. Aqui em cima, ó, essa linha. Porque como esse bloco do centro, esse bloco aqui, ele é um tom quase preto, eu preciso que essa parte esteja bem preta mesmo. Para que tenha um contraste com o tom abaixo. O meio tom ali, que é bem escuro. Senão seria um bloco preto só. Daria para fazer um efeito com ele, se você fizesse um bloco preto só. Mas quanto mais nuances a gente coloca no desenho, melhor fica nossa tridimensionalidade, nosso volume, nosso realismo. Então aqui, tá vendo que ele tem um ângulo, é uma curva assim, é uma curva ali. Então eu vou fazer na horizontal aqui para dar uma diferenciada desses aqui que eu fiz na vertical. Então eu consigo gerar um outro volume, ó, tá vendo? Até para dar um efeito do nosso olhar na hora que olhar para esse bloco. Posso passar nas outras direções também, mas sempre que a direção que a gente faz é a direção que vai gerar a textura. Então tá vendo? Aqui já é um tom mais claro que esse, mas é mais escuro do que esse aqui. Ainda preciso de um pouquinho mais. Um ponto importante de notar é que não se prenda, errei uma sombra ali, errei um bloco. Não se preocupa com isso. Faz no geral o que você tá vendo, o que você conseguiu, que você vai chegar no resultado. Às vezes é só uma mancha. Claro que é diferente você pegar um objeto de uma figura humana, por exemplo. Então por isso você precisa treinar no objeto para depois poder fazer uma figura humana, fazer um animal. Então, aqui ó, nós temos o nosso resultado da aplicação. Claro que eu não fiz perfeitamente todos os tons, todas as coisinhas. A gente ainda pode finalizar nos highlights com uma tinta branca. E aí, ó, pintando os highlights com tinta acrílica, nós temos esse resultado. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você essa técnica, comenta aqui. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal.